Tudo sobre os novos episódios Saint Seiya 3D na Crunchyroll. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Amigos, nunca pensei que ver Saint Seiya em 3D poderia me transmitir uma emoção tão grande como nos anos 90, quando assisti ao anime clássico. Fui pego de surpresa, é imperdível! Se você é novo por aqui, já se inscreve para não perder os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya Episódio 4, Coração Gelado. As lembranças de Shun com seu irmão na infância revelam o dia em que Ikki foi levado por Guilty para se tornar um cavaleiro no lugar de Shun. As correntes de Andrômeda começam a quebrar diante da outra dimensão de Gêmeos. De repente, o Cavaleiro de Ouro recebe um ataque e Shun se levanta diante da saída da casa. Gêmeos não entende quem interferiu. Sabe que não foi Athena, pois permanece em Ares com a flecha no peito. Nem Pegasus e Dragão que estão se aproximando da casa de Câncer. Muito menos Mui Aldebaran. O mestre ancião continua diante da cachoeira de Rosan. Gêmeos então sente um cosmo assustador e desafiador vindo de dentro de um vulcão. Não há dúvidas de que é Fênix. Mas a presença de seu cosmo se enfraquece e ele voltou a adormecer no vulcão. Shun percebe que seu irmão a salvou e começa a se lembrar novamente daquele dia quando era criança. Após perder seu irmão, encontrou June, que a levou até Dédalo na ilha de Andrômeda. O Cavaleiro de Cefeu sentiu o poderoso cosmo vindo da garota e acredita que se ela receber o treinamento correto, poderá controlá-lo. Shun decide treinar para um dia ser capaz de salvar alguém querido. Mesmo diante da saída da casa de Gêmeos, ela não vai abandonar Yoga. Chegou a hora de usar seu poder. Diante do Cavaleiro de Ouro, usa suas correntes para atacá-lo. É a discípula de Dédalo, não irá fugir. Irá derrotar o inimigo. Gêmeos revela que Dédalo morreu pelas mãos do Cavaleiro de Peixes Afrodite. Shun está perplexa, seu mestre era como seu pai. Gêmeos abre novamente a passagem dimensional, mas dessa vez Shun se defende. Defesa circular! Andrômeda sabe que o adversário está escondido em outra dimensão, então lança Onda Relâmpago! O ataque alcança o verdadeiro inimigo, trazendo um colar enrolado na corrente, que pode ser a chave para descobrir a identidade do inimigo. Diante da armadura de Gêmeos, Shun consegue sentir uma enorme tristeza vindo dela. Saindo da casa, ela espera que Yoga escape do lugar que foi enviado. Mas uma chama do relógio de fogo se extingue e ela avança para salvar Athena, sentindo que o cosmo de seu mestre Dédalo realmente desapareceu. Andrômeda não perdoará Afrodite de Peixes. Yoga acorda na Sibéria. Houve um ruído vindo do navio onde está sua mãe. Ele mergulha para encontrá-la. Mas ao vê-lo, o navio é enviado para as profundezas do oceano. Yoga conseguiu escapar, mas perdeu a única razão que sustentava seu coração. Surge o Cavaleiro de Ouro, Camus de Aquário, seu mestre. Cisne é lançado para o portal dimensional, chegando a uma casa zodiacal. Camus está furioso. Seu discípulo foi enviado para tomar a vida de Athena, mas traiu o santuário. E agora está atravessando as 12 casas pela deusa. Camus pede que Yoga volte para seu lado. Certamente será perdoado pelo grande mestre. Precisa abandonar seus sentimentos e ficar calmo. Mas Cisne não irá trair seus amigos, mesmo que isso signifique se opor ao seu mestre. Camus o derruba. Previne que se quiser seguir em frente é preciso derrotá-lo. Yoga entende que foi Aquário quem lançou o navio no fundo do oceano. Não poderá perdoá-lo, então ataca. Pó de diamante! Mas o golpe é facilmente detido por Camus. O Cavaleiro de Ouro lança sua técnica secreta. Execução Aurora! Os Cavaleiros de Bronze sentem um cosmo do amigo explodir e desaparecer. Camus aprisiona Yoga no esquife de gelo que não pode ser destruído nem mesmo se vários Cavaleiros de Ouro combinarem seus poderes. Assim, dormirá para sempre. Para conhecer o mangá que desenhei revelando a continuação do Prólogo do Céu, a história final dos Cavaleiros intitulada A Saga dos Deuses, os links da playlist para adquirir a versão física com a saga completa estão na descrição. Saint Seiya Episódio 5, A Terra dos Mortos. Shunrei tem um pesadelo. Nele, Shiryu está lutando contra a Máscara da Morte, o Cavaleiro de Ouro que atacou o Mestre Ancião nos 5 picos antigos de Rosan. Vê um local repleto de trevas onde o inimigo toma a vida de dragão. Shunrei acorda desesperada, gritando por Shiryu e corre na direção da cachoeira. Naquele lugar, Mestre Ancião permanece sentado sob a luz da lua. Ele percebe a preocupação da jovem. Acha natural, afinal, Shunrei e Shiryu foram criados juntos.
Ela conta seu terrível pesadelo ao mestre e pergunta o que está acontecendo. O Cavaleiro de Libra revela que uma batalha violenta espera por Shiryu. Seu adversário realmente será a Máscara da Morte. A garota teme que Dragão seja derrotado, mas Mestre Ancião pede que ela tenha fé. Chegou a hora do desafio que Shiryu precisa superar. Ela compreende olhando para a constelação de Dragão no céu. No santuário, Sei e Shiryu se aproximam da próxima casa e no caminho observam um relógio de fogo. Restam apenas 9 horas para chegarem aos aposentos do Grande Mestre. Caso contrário, Saori perderá sua vida. Pegasus tem esperança que irão conseguir se unir em suas forças. Dessa forma, poderão derrotar os Cavaleiros de Ouro. Shiryu sorri com as palavras e confiança de seu amigo. Saori permanece na casa de Aries sob os cuidados de Tatsumi e Kiki, que torcem pela vitória dos Cavaleiros de Bronze. Mu de Ares e Aldebaran de Touro se aproximam da deusa. Shun de Andrômeda continua avançando após passar pela casa de Gêmeos. E Yoga permanece no esquife de gelo criado por Camus de Aquário. Dragão e Pégaso finalmente chegam à quarta casa do Zodíaco, Câncer, que exala o cheiro da morte. É o local que carrega uma profunda tristeza como se fosse um cemitério. De repente, Shiryu pisa em algo estranho. Seiya se assusta, pois é um rosto humano. Ao olhar ao seu redor, Pégaso percebe inúmeros rostos espalhados pelas paredes e piso da casa, que parecem sofrer eternamente. Seiya não entende o que está acontecendo. Os Cavaleiros de Ouro deveriam ser pessoas de grande nobreza. Não deveria existir um lugar como esse. De repente, houve uma risada. A voz pergunta se estão assustados. Surge Máscara da Morte de Câncer, o Cavaleiro de Ouro que protege a quarta casa. Ele revela que esses rostos são daqueles que tomou a vida. Suas almas estão condenadas a vagar para sempre na casa de Câncer. Para ele, são como medalhas que mostram sua força e provam sua vitória. É exatamente por isso que ele é chamado de Máscara da Morte. Se se impressiona, há também crianças. Câncer conta que sempre há vítimas nas guerras. Pégaso não aceita tamanha crueldade. Dragão acredita que Máscara da Morte não tem o direito de usar uma armadura de ouro, pois deveria lutar sempre pela justiça. Câncer está ansioso em poder colocar o rosto do discípulo do Mestre Ancião em sua casa. Quer vê-lo se torcendo e gritando de tristeza. Seiya não permitirá e avança, mas Shiryu segura. Ele não aceita que seu mestre seja insultado. Vai derrotar Máscara da Morte. Seiya confia nele e segue em frente para a próxima casa. Dragão jura em nome dos cavaleiros que vai usar todas as suas forças para derrotá-lo. Assim inicia a batalha. O Cavaleiro de Ouro apresenta o Sekshiki de Câncer, que é o buraco por onde passam os mortos no caminho para o outro mundo. E também irá enviar Shiryu para lá. Ondas do Inferno! O Cavaleiro de Bronze é enviado pela técnica e desaparece. Em seguida, seu rosto surge na parede. Shiryu desperta em um lugar que já esteve antes. Foi quando ficou entre a vida e a morte na luta que teve na Guerra Galáctica. Ele se surpreende que consegue enxergar novamente. Caminha pelo lugar sombrio e avista uma fileira de mortos. Entre eles está Yoga. Dragão corre gritando por seu amigo, mas é inútil. Nesse momento, a voz de Athena ecoa falando com Shiryu. Ela aparece pedindo que ele volte. Não deve seguir na direção da entrada da morte. Pede que ele não se preocupe com ela e Yoga. Athena ergue o báculo e usa seu poder para enviá-lo de volta à casa de Câncer. O rosto na parede desaparece e Shiryu revive. Máscara da Morte está impressionado. Não entende como ele voltou, mas irá mandá-lo novamente para o outro mundo. Shiryu imagina que a morte não gosta dele, pois sempre que esteve na fronteira da vida e da morte, a superou. Mas chegou a vez de Câncer. Shiryu desfere Cólera do Dragão! Porém, seu golpe é facilmente bloqueado pelo Cavaleiro de Ouro. Máscara da Morte usa novamente seu golpe e envia Dragão para o outro mundo. Mestre Ancião se assusta e Shunrei pergunta o que aconteceu com Shiryu. Na casa de Ares, Kiki acredita que os Cavaleiros de Cisne e Dragão foram derrotados em um instante. Acha que logo será a vez de Andrômeda. Nesse momento, surge June e Marin, que ouviram falar de Shun. Mu reconhece as Amazonas Marin de Águia e June de Camaleão. Percebe que Dédalo caiu. June conta que seu mestre disse para irem a Star Hill, Monte das Estrelas. Aldebaran de Touro alerta que é um lugar proibido, onde somente o grande mestre pode ir. Marin acredita que mesmo assim precisam chegar lá. Elas pedem a ajuda dos dois Cavaleiros de Ouro. Aldebaran diz que é tolice, mas June implora Mu, que foi treinado pelo grande mestre ao lado de Dédalo. June aprendeu com o Cavaleiro de Cefeu que um coração justo é mais importante que tudo, e ela segue esse coração, pois para seguir o caminho correto, a única escolha é ir a Star Hill. Andrômeda está lutando, arriscando sua vida, e June também deseja lutar ao lado dela.
Mu olha para seu amigo e diz que o entusiasmo dos jovens cavaleiros sempre o surpreendem. Ares não tem dúvidas de que Dédalo tinha uma grande capacidade de observação. Imaginam que possam realmente encontrar uma pista para desvendar o mistério que envolve o santuário. Portanto, Mu aceita ajudar as Amazonas, mas previne que não é simples se aproximar de Star Hill nem mesmo para os Cavaleiros de Ouro. Inúmeras dificuldades os aguardam. Pede que Kiki permaneça lá para informar a situação, e os 4 partem juntos. Shunrei acende uma vela e começa a rezar por Shiryu diante da cachoeira. As memórias da infância com ele invadem sua mente. O menino estava acostumado a fazer tudo sozinho e não queria a ajuda de Shunrei para entender melhor as palavras de seu mestre. Ela contou que também fazia tudo sozinha, a abandonaram em Rozan e o mestre ancião a criou. Nesse dia, Shiryu entendeu que ela também era órfã, assim como ele. A menina levou ao seu local secreto para observar o belo pôr do sol nas montanhas. Ela pergunta o motivo dele querer ser mais forte. Ele conta que se for poderoso, poderá fazer o que quiser. Shunrei pergunta se isso fará feliz. Shiryu nunca havia pensado nisso. Ela conta que está feliz agora, pois não está mais sozinha. Ficou muito feliz por ter conhecido Shiryu. O garoto está surpreso, mas diz que também está feliz agora. A partir daquele momento, mesmo quando ela se sentir solitária, poderão ser solitários juntos. Shunrei sorri. Desde então, o mestre ancião percebeu que há algo diferente em Shiryu. Shunrei pede incansavelmente a Deus que proteja o cavaleiro. Sua oração chega até ele no mundo dos mortos, despertando. Máscara da Morte também sente a oração e não permitirá que ele volte novamente. Portanto, lhe dará o fim definitivo com suas próprias mãos. Ele aparece diante de Shiryu. Irá arrastá-lo até o buraco da morte. Ambos se aproximam da colina do Yomotsu, o último destino dos mortos. É o buraco que leva ao inferno, o reino dos mortos. Se cair lá, não poderá reviver. Máscara da Morte está prestes a jogar Shiryu, mas a oração de Shunrei o incomoda. Câncer sente que a voz vem da garota ajoelhada diante da cachoeira de Rozan. Ele usa seu poder para lançá-la na água. Percebeu que ela se importa muito com o dragão, mas pede que ele não se preocupe, pois logo irão se reencontrar no outro mundo. O cosmo de dragão arde em chamas, queimando as mãos de Máscara da Morte. Shiryu finalmente consegue golpeá-lo diretamente, o derrubando. Em fúria, Shiryu não terá piedade. Realmente fiquei emocionado nesse episódio. Revimos como surgiu o grande elo que une Shunrei a Shiryu, mas com um acréscimo. Na animação 3D ficou explícito que Shiryu era uma pessoa quando chegou para treinar e se tornou outra diferente depois do primeiro encontro que teve com Shunrei. Além de se identificar por ambos serem órfãos, ele entendeu também a importância da felicidade. De que adianta ser mais forte com a capacidade de fazer o que quiser se não for feliz. Shunrei o tocou profundamente, e essa conexão foi recíproca. Ele se colocou à disposição dela para que nunca se sinta sozinha novamente e seja sempre feliz. Shiryu passou a viver e a treinar de outra forma, e essa mudança foi percebida pelo mestre ancião, já que a motivação e o semblante do discípulo mudou completamente. No anime clássico, a passagem é parecida, mas ela não cita a felicidade. Após a conversa, Shunrei apenas deseja boa sorte no treinamento para ser mais forte. Mais tarde, mais velhos, Shiryu diz a Shunrei que se tornou a pessoa que é hoje graças ao mestre e a ela. Shiryu! O quê? Boa sorte! O mestre com certeza é muito severo quando está me treinando, mas tem um bom coração. Eu nunca havia sentido tanto carinho até chegar aqui nos 5 antigos picos. O que sou hoje, devo a 2 pessoas, o mestre e você. No mangá, a cena é mais curta quando Shiryu conta que quer ser mais forte. Na página seguinte, temos o diálogo dos 2 mais velhos, onde Shiryu revela a Shunrei que foi em Rozan que sentiu pela primeira vez o calor humano, graças ao mestre e a ela. A série em 3D conseguiu manter a essência, mas dando maior profundidade à história e motivações de Shunrei e Shiryu. Complementou a obra original sendo muito coerente. Nem preciso falar que estou cada vez mais ansioso pelos próximos episódios. Me conta também qual é a sua opinião e qual foi o episódio dos Cavaleiros que mais te tocou. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão que compartilhamos por Senseiya desde a época da manchete. Aqui tá a playlist da obra oficial Gigantomáquia. Conheça a Guerra de Atena contra os Gigantes. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag Shunrei. Muito obrigado!